Salve, salve, Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre o Denver Broncos. E hoje, infelizmente, estaremos trazendo os detalhes de mais uma derrota na abertura da temporada regular, dessa vez para o nosso rival de divisão, o Las Vegas Raiders, por 17-16, o mesmo placar da abertura de temporada regular do ano passado contra o Seattle Seahawks. Só que dessa vez eu acho que dói mais, porque não só é um rival de divisão, mas é um rival de divisão que era dito por muitos como um dos piores times da conferência e postulante a ser o lanterna da divisão oeste da Conferência Americana. Então é uma derrota dura, perder em casa nunca é bom, perder em casa para um rival de divisão é pior ainda. E pode ser que essa derrota, ela lá na frente, ela cobre um pouco da gente, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal e que eu sei que tá um pouco magoado, um pouco triste com a situação do Denver Broncos, mas saiba que é sempre bom depois dos jogos a gente vir aqui no canal pra gente poder realmente desestressar, né? Falar tudo que pensa, falar tudo que viu, tudo que não gostou, principalmente o que não gostou. E aí vocês vêm aqui nos comentários e digam se concordam com o que eu falei, se não concordam, se eu tô segurando muito pra xingar o time, que eu tenho que xingar mais mesmo, enfim. Peço a você que não é inscrito no nosso canal pra dar essa moral pra gente, tá? Se inscrever aqui, deixar um like nesse vídeo também pra ajudar na divulgação. E vambora que tem muita temporada pela frente, né? Muita coisa ainda que pode acontecer e a gente espera que melhore, né? Porque tem realmente muita coisa para melhorar. Mas vamos lá. Eu sei que eu acabei de falar que tem muita coisa para melhorar, mas eu vou começar com os pontos positivos do jogo, tá? Que foram alguns, assim, e muita coisa interessante que a gente apresentou. Mas eu vou focar principalmente nos pontos positivos do ataque, que eram a grande preocupação dos torcedores, porque no ano passado a gente viu um desastre, né? Realmente um desastre ofensivo por parte dos Broncos. Só que dessa vez agora a gente está vendo um ataque que é minimamente coeso. É um ataque que se preza a fazer o que é planejado. É um ataque que agora tem um quarterback que aparentemente está muito mais confortável nesse esquema do que estava no esquema do ano passado, mesmo sendo um esquema um pouco diferente do que ele vinha fazendo na carreira dele lá em Seattle. Então, assim, a gente viu um Russell Wilson muito confortável, tanto dentro do pocket, quanto quando ele saía do pocket, né, que é um dos grandes trunfos dele. O Russell Wilson fez um jogo muito coeso, principalmente no primeiro tempo. Ele acertou 17 de 19 passes, sendo que um desses dois passes que ele não completou foi um spike, né, para poder parar o cronômetro. Então ele basicamente acertou 18 passes, quer dizer, ele acertou 17 de 18 passes, né, e teve 2 touchdowns. O ataque realmente fluiu bem, né, teve um timing muito bom ali com os recebedores. Então isso foi uma coisa que me agradou bastante, tá? Outra coisa que foi muito interessante foi o jogo corrido, que apesar de não ter tido números exuberantes, mostrou que pode ser sim dominante, né? A gente tem dois running backs que absorvem muito bem o contato, o Javonte Williams e o Samaje Perine. Eles têm essa capacidade de absorver bem o contato e ganhar jardas depois desse contato. Isso aconteceu diversas vezes ontem. Tá? Isso pode ser uma deficiência dos Raiders também, mas eu prefiro acreditar que são qualidades nossas, né? Porque são dois running backs que têm essa característica. E sobre a linha ofensiva, assim, eu vi muita gente reclamando sobre a linha ofensiva. Só que assim, eu acho que a linha ofensiva fez um bom jogo, cara. Realmente um bom jogo. Teve ali um drive específico que realmente ficou claro que o Max Crosby, o defensive end dos Raiders, é um dos melhores jogadores da liga, pelo menos na posição dele. E ele realmente acabou com o drive. Ele sozinho acabou com qualquer chance dos Broncos de pontuar naquele drive. Mas tirando isso, assim, o Russell Wilson acho que foi sacado uma vez ali em outro drive. Mas de forma geral foi um jogo muito limpo da linha ofensiva, assim, poucas faltas, sabe? E é isso, assim, eu acho que não foi um jogo nota 10 da linha ofensiva, mas foi um jogo tranquilamente com nota 7, sabe? Não me incomodou nem um pouco. E do lado da defesa eu só tenho um ponto positivo. Patrick Surtain. Patrick Surtain é, pra mim, o melhor
cornerback da liga. Ele praticamente viajou ali com o Davante Adams durante o jogo. E o Davante Adams só conseguiu produzir quando ele não estava sendo marcado pelo Patrick Surtain. Quando ele estava sendo marcado pelo Surtain, foram apenas 2 recepções para 11 jardas, sabe? O recebedor principal do time ter números assim realmente é impressionante, né? O Surtain, a cada ano que passa, ele vem se provando aí realmente como um dos melhores jogadores da liga e, na minha humilde opinião, o melhor jogador da posição dele, né? O melhor cornerback da NFL. Mas só isso não é suficiente, né? Porque já passando assim para os pontos negativos, o nosso cornerback 2, né, pelo menos no momento, o Damari Mathis, que muita gente coloca, muita gente, e eu incluso, tá? Eu me coloco nas pessoas que acreditavam muito, né, num segundo ano bem forte do Damari Mathis. Ele teve um jogo muito ruim. Eu até coloquei lá no Twitter que foi um jogo histórico de ruim. Ele foi literalmente queimado pelo Jacoby Myers, que é um recebedor assim útil, tal, para ser um wide receiver 3 de um time, mas não um cara para ter, agora de cabeça eu não lembro quantas jardas ele teve, mas assim, todas as vezes que o Mathis alinhou contra o Jacoby Myers, o Myers deitou e rolou em cima dele, rota curta, rota média, rota longa, meio do campo, enfim. É um jogo muito ruim do nosso cornerback 2. E, assim, isso era uma preocupação nossa pro começo da temporada, porque a gente sabe que os times vão evitar jogar a bola na direção do Patrick Surtain. Mas eu não achava que já de cara isso seria muito explorado, como foi, né, pelo Josh McDaniels e pelo Jimmy Garoppolo. Então, assim, é um pouco preocupante, sim, porque para além desses dois, o nosso grupo de cornerbacks não é lá muito extenso. A gente tem o calouro de terceira rodada, o Riley Moss, que treinou limitado essa semana, mas não foi ativado para o jogo. E a gente tem o Kawon Williams, que está na Injury Reserve e só deve voltar, né, a partir da semana 5. E ele é um jogador mais de slot, então é um pouco mais difícil de avaliar ele como o nosso cornerback 2, porque ele é um cara que vai estar transitando muito mais ali na zona intermediária do campo, né? Então, assim, eu acho que a única alternativa pra gente não sofrer tanto é realmente o Damari Mathis melhorar o jogo dele, né? Então, eu espero aí que o Vance Joseph, que é outro que a gente vai falar daqui a pouco, que ele sente bastante nessa semana e converse com o Damari Mathis e trace um plano para que ele não seja tão queimado, né? Porque não adianta nada você ter o melhor cornerback da liga de um lado e você ter um cara que cede quase 100 jardas para um jogador, com todo respeito, mediano, que é o Jacoby Myers, né? É complicado. Mas isso também se deu muito ao fato de que os Broncos não conseguiram pressionar nem um pouco o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo, que não é um jogador muito móvel, é um jogador, um pocket passer clássico. Ele até conseguiu escapar em alguns momentos e eu acho que isso é muito preocupante, porque a gente enfrenta ao longo dessa temporada outros quarterbacks que são muito mais móveis que o Jimmy Garoppolo, né? Então, assim, eu confesso que eu tô um pouco preocupado em relação a isso, porque tanto o pass rush quanto os linebackers ficaram muito aquém do time nesse jogo, sabe? Tudo bem que o Josh Jacobs, que era uma das preocupações do time para esse jogo, não teve um jogo histórico como a gente está acostumado a ver, mas também, assim, conseguiu ali as suas jardas pós-contato, enfim, não fez um jogo absurdo, mas também não fez um jogo ruim. Mas realmente o que acaba ficando assim como destaque do jogo é que o Garoppolo basicamente não foi tocado, né? O time contou aí com quase todos os edge rushers disponíveis. O único que não está realmente disponível é o Baron Browning, está na Injury Reserve e não deve jogar tão cedo. Então o time aí contou com Randy Gregory, Frank Clark, Nick Bonito, Jonathan Cooper, os jogadores de miolo de linha defensiva, o Zach Allen, o DJ Jones, todos eles jogaram, Mike Purcell, todos eles jogaram e assim, foram muito pouca pressão, muito pouca pressão. Isso eu acho que é a grande preocupação do time no momento, a gente não conseguir gerar nenhum tipo de pressão contra uma linha ofensiva que não é uma das melhores da NFL, tá? Apesar do Josh McDaniels ser um cara que consegue montar um esquema
para a bola sair rápido da mão do quarterback, é muito preocupante você não conseguir nenhum sack, né? Não tivemos nenhum sack, pouco número de pressões e só um quarterback hit. E quem conseguiu o quarterback hit foi o Mike Purcell, ou seja, um veterano de mais de 10 anos de liga, ser o único cara que consegue tocar no quarterback, sabe? Alguma coisa tá errada. E aí, qual foi a alternativa do Vance Joseph para isso? Foi mandar muita blitz, né? Os Broncos mandaram 40% de blitz nas chamadas defensivas e isso não surtiu nenhum efeito, sabe? Até a última jogada do jogo mesmo, né, que o Jimmy Garoppolo conseguiu escapar ali e correu pro first down, foi uma blitz dos dois linebackers e assim, Jimmy Garoppolo olhou para um lado, olhou para o outro, voltou para o terceiro lado, quando ele viu que realmente não tinha nada, ele começou a correr e correu fácil, sabe? Foi ali uns 4, 5 segundos de pocket que ninguém chegou perto de tocar nele. Então, assim, realmente, cara, é muito preocupante. Porque quando você manda blitz, você tá com menos homens na marcação. E, assim, sendo muito sincero, não faz muito sentido esse plano de jogo, mas era o que o Vance Joseph tinha pra fazer. Porque não tinha como você gerar pressão só mandando 4, então tem que mandar mais, não tem jeito. Você tem que tentar gerar pressão. Só que o Jimmy Garoppolo e o Josh McDaniels, sabendo disso, é um quarterback que solta a bola rápido, consegue colocar os seus recebedores em posição de conseguir jardas pós-recepção, e foi assim que os Raiders cozinharam o jogo, né? Não que os Broncos não tenham cozinhado o jogo, inclusive foi até uma coisa interessante, porque os dois times tiveram 6 posses de bolas ofensivas, os dois times tiveram 2 touchdowns, os dois times tiveram 2 field goals. A única diferença é que os dois times tiveram um field goal. A única diferença é que os Broncos deixaram de ganhar 4 pontos por conta do Will Lutz, que é outra coisa que eu já vou falar daqui a pouco, tá? Mas falando da defesa, outra coisa que me incomodou bastante, e assim, eu fico até meio chateado de falar isso, que é um jogador que eu adoro, é o Justin Simmons. O Justin Simmons, ele parecia atrasado em todas as jogadas as big plays, entre aspas, porque os Raiders não tiveram nenhuma grande big play, mas assim, todas as jogadas ali para mais de 15, 20 jardas, cara, o Justin Simmons parecia um segundo atrasado, assim, os caras recebiam a bola e aí chegava o Justin Simmons. Ele tentou por vezes defletar um passe, por vezes tentar um tackle logo que o cara recebesse a bola, mas não conseguia. Então, assim, preocupante, assim, você tem um jogador do calibre do Justin Simmons e o Vance Joseph talvez não esteja conseguindo extrair o melhor dele, né? Eu sei que é só a primeira semana, eu não quero ter nenhum tipo de overreact aqui, mas assim, realmente foi muito complicado. Vamos lá. Outra coisa importante da gente destacar é que tivemos 2 lesões, uma grave, né, do Caden Stearns, nosso safety titular, nosso strong safety titular. Ele vai perder a temporada toda, então muito provavelmente o Kareem Jackson vai ter que substituí-lo ao longo da temporada. Kareem Jackson que teve um bom jogo, teve uma interceptação na red zone, na end zone, mas ele acabou sendo o pivô do final do jogo, né? O Jacoby Myers ele recebeu uma bola a 1 jarda da primeira descida e o Kareem Jackson veio com tudo. Assim, eu vi muita gente falando que ele foi muito sujo e tal. Eu não discordo, mas assim, ali na velocidade é realmente muito difícil. Na velocidade, na tensão do jogo é muito difícil de você... não, eu vou deixar o cara, sabe, passar. E às vezes os caras não pensam muito, assim. Eu acho que ele não foi pensando muito direto, assim, no capacete dele. Você vê até que o Jacoby Myers, ele abaixa a cabeça, então isso aumenta a força de contato, né? Mas enfim, de qualquer forma, foi um lance muito feio, assim, o Jacoby Myers teve que ser carregado para fora de campo. Aparentemente ele já tá bem, só tá no protocolo de concussão, deve voltar logo menos. E a outra lesão foi o Albert... Olha eu falando besteira. O Greg Dulcich, que sentiu a posterior da coxa, né, hamstring, e deve perder um tempo. E por que eu ia falar Albert O? Porque a troca do Albert O para os Eagles pode ser que machuque ainda mais agora com essa lesão do nosso melhor tight end recebedor. Então, assim, o Sean Payton vai ter que trabalhar bem essa semana e as próximas semanas, né, provavelmente sem o Greg Dulcich, pra gente tentar entender, né, como é que o ataque vai funcionar. Porque, tirando as recepções do Dulcich, tivemos pouca produção dos tight ends, né? O Adam Trautman até conseguiu fazer uma ou outra recepção ali, mas pouco envolvimento dos tight ends no jogo, coisa que a gente não estava acostumado a ver lá em New Orleans, né?
Os Saints costumavam usar bem os tight ends, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí pro próximo jogo. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre Sean Payton, né? Porque assim, o Sean Payton, ele fez um jogo coeso, tá? Do ponto de vista do ataque. Mas eu achei coeso até demais, né? Porque quando a gente pensa em Russell Wilson, a primeira coisa que me vem à cabeça é bola em profundidade. Tanto no fundo do campo, quanto, né, nas laterais, nas sidelines. E a gente não teve nada disso. A gente teve um lance, um snap que os Broncos foram em profundidade, era uma terceira para 10, terceira para 8, alguma coisa assim, que ia ser um touchdown do Courtland Sutton, mas o defensor dos Raiders puxou ele, né, e foi marcada a falta de interferência. Foi até o drive que a gente conseguiu o segundo touchdown. Mas assim, muito pouco. Eu sei que o time não contou com o Jerry Jeudy e foi uma ausência muito sentida, mas assim, o time precisa atacar mais em profundidade. Não pode achar que vai ganhar jogos, mesmo contra adversários mais fracos, entre aspas, né? Como o Las Vegas Raiders, só passando ali para running back, conseguindo 3, 4 jardas, passando para wide receiver para 5 jardas. Tem que atacar o fundo do campo e você tem um quarterback que é capaz de fazer isso, sabe? Então isso eu acho que foi um ponto negativo. Eu gostei do jogo chamado pelo Sean Payton até certo ponto. Depois teve um momento ali que ele ficou muito conservador, tentou imprimir ali o ritmo do jogo corrido, mas assim, em alguns momentos você tem que soltar o Russell Wilson, sabe? Eu sei que ele quer tentar conter o Russell Wilson para ele não ser, se achar a estrela do time, achar que ele pode resolver a qualquer momento. Mas em alguns momentos você tem que soltar um pouco ele, sabe? E eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu senti um pouco de falta disso. Espero que com a volta do Jerry Jeudy, e eu espero muito que ele seja ativado para o próximo jogo, eu espero que o time ataque mais em profundidade. E eu tô praticamente cravando aqui que o Jerry Jeudy volta para o próximo jogo, porque agora vai ter um senso de urgência. Se para esse primeiro jogo eles foram mais cautelosos com o Jerry Jeudy, agora não tem mais esse espaço, né, essa gordura para queimar. Agora realmente, se ele tiver condição de jogo, ele tem que ir pro jogo, sabe? Não pode ser, não pode ter mais precaução, porque se os Broncos ficam 0-2 e vão para Miami, um jogo de 1h da tarde lá dos Estados Unidos, que inclusive eu estarei presente. Tô com medo, muito medo, inclusive, de ser uma porrada histórica, porque os Dolphins acabaram de fazer um jogo histórico contra os Chargers. A Tua passou para mais de 400 jardas, 3 touchdowns, enfim. Estarei presente nesse jogo. E se os Broncos vão para esse jogo contra os Dolphins, que provavelmente vão brigar aí até pelo título da conferência, 0-2, cara, assim, a sua temporada já começa a tomar um rumo assim completamente diferente, sabe? Então, assim, eu acho que os Broncos vão ter que forçar em alguns pontos ali, vão ter que colocar os jogadores para jogar, e eu acredito fielmente que o Jerry Jeudy vai voltar. Então, é isso que eu penso, assim, para o próximo jogo. Jerry Jeudy de volta e muito incluso no plano de jogo, mais profundidade no ataque, e fazer o que fez bem nesse primeiro jogo, né? Distribuir o Russell Wilson distribuindo bem a bola para todos os recebedores e correndo bem com a bola, tanto com o Javonte Williams quanto com o Samaje Perine. Na defesa, eu espero um pouco menos de blitz, tá? Apesar de que em algum momento eu acho que vai ser preciso mandar blitz, porque a gente vai estar enfrentando um quarterback de segundo ano, que é praticamente um calouro, né? O Sam Howell, ele jogou muito pouco no ano passado, o quarterback do Washington Commanders, que vai ser o nosso adversário da semana que vem, no Mile High. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que começar a testar um pouco mais os recebedores, assim. Eu acho que em alguns momentos a gente marca muito em off coverage, né, que é você dar aquela distância do cornerback pro recebedor. Você vê por várias vezes uma distância ali de 7, 8, até 10 jardas. E eu acho que isso não funciona, principalmente contra quarterbacks que lançam a bola muito rápido, né, que soltam a bola muito rápido, que era o caso do Jimmy Garoppolo. Então, assim, realmente não entendo por que não marcar mais em press coverage, né, ou diminuir essa distância de off coverage. Enfim, eu queria terminar o vídeo, já tá quase dando 20 minutos de vídeo, né? Esses vídeos estão ficando cada vez mais longos, mas eu acho que é importante até pra gente desabafar, né, falar tudo que a gente pensa sobre o jogo, que eu peço só que vocês não se desesperem, tá? Eu sei que a gente já vai caminhando aí pra 7ª temporada
com mais derrotas que vitórias. E eu acho que esse é o sentimento de muita gente, que esse time, nesse momento, não tem capacidade de ser um time vitorioso, pelo menos com mais vitórias que derrotas na temporada. Mas eu peço paciência pra vocês, porque não vai ser uma mudança gradual. No ano passado, a gente atropelou as coisas e achou que tudo ia se resolver. Que a gente ia resolver a questão do técnico, ia resolver a questão do quarterback. E as coisas não funcionam assim na NFL. Eu acho que a gente tem que ir passo a passo. E a contratação do Sean Payton não é uma coisa pensando já nesse ano. Tipo assim, caraca, a gente já vai ser campeão nesse ano do Super Bowl. Eu acho que assim, que essa é uma temporada pra gente realmente descobrir quem é quem, tá? Quem a gente realmente vai poder contar. E aí, pra próxima temporada, o Sean Payton realmente vai poder dizer, cara, esse time aqui que eu tenho agora é um time que tem capacidade de ser vencedor. Ah, não, tem jogadores aqui que realmente não tem condição, sabe? Não é nem pelo nível técnico, é pela atitude, é pelo entendimento do jogo, sabe? Então, assim, a mudança de atitude ela vai ser gradual, não vai ser de uma hora pra outra. Eu sei que é muito chato falar isso, eu sei que existe um senso de urgência pra gente voltar pros playoffs, pra gente voltar a ser uma franquia dominante como o Denver Broncos é, tá? Apesar dos últimos anos terem sido vários fiascos, o Denver Broncos é uma das maiores franquias da NFL e a gente não merece estar onde a gente está. Mas a gente só vai conseguir isso com mudança de postura, mudança de atitude, mudança de filosofia mesmo dentro da franquia, tá? De mentalidade, essa é a palavra, mudança de mentalidade. E eu espero de coração que essa derrota, não vou dizer vergonhosa, mas essa derrota melancólica para os Raiders, que abra o olho de muita gente, principalmente do Sean Payton, sobre alguns jogadores dele, tá? Então é isso, o vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, eu achava que ia ser um vídeo mais rápido, um vídeo só descascando um jogador ou outro e tal. Até faltou falar de alguns jogadores aqui, mas do senhor Will Lutz, por exemplo, que é um dos queridinhos do Sean Payton. O Sean Payton cortou o Brandon McManus, que eles, posso dizer, né, histórico dos Broncos, que já não vinha numa crescente na carreira, já estava num momento de descendente, mas ainda assim era um cara muito querido no vestiário. O Sean Payton bancou, né, o corte dele e trocou pelo cara dele, né, o Will Lutz. E na primeira chance do Will Lutz, ele errou um extra point e errou um field goal de 55 jardas, né, nos custando 4 pontos que poderiam ter sido muito importantes para nossa vitória. Mas enfim, não vamos ficar chorando aqui, chorando as mangas. E é isso. Não vai ter vídeo de preview pro jogo contra o Washington Commanders. Eu já fiz meio que um preview aqui do que eu espero que o time faça. Porque na quarta-feira estarei indo para os Estados Unidos e vou ver o jogo entre Jacksonville Jaguars e Kansas City Chiefs. Vou, se Deus quiser, conseguir torcer muito contra o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, tá? E depois a gente vai ver o jogo dos Broncos contra os Dolphins. Então, fiquem ligados lá no Twitter, @Broncos_BR, e aqui também no canal. De repente a gente abre uma live lá no jogo, no tailgate, enfim, a gente vai dar um jeito de trazer bastante conteúdo para vocês da nossa cobertura in loco do Denver Broncos lá nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Quem puder também, se inscreve aqui no canal para não perder todas as atualizações que a gente estiver fazendo aí. Go Broncos! Let's ride, e que a temporada mude, porque começou um pouco mal. Algumas coisas foram boas, mas na forma geral não foi boa, beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.